Quais são os critérios que nos indicam se tratar de uma matéria bruta e de uma matéria animada, de uma matéria viva? Vejamos então. São características dos seres vivos: organização celular, presença de célula, né? Presença de célula, movimento, crescimento, reprodução. O que é reprodução? É a capacidade de um ser vivo de dar origem a outro, né? Então, reprodução, mutação. O que é mutação? Mutação é transformação, mutação, mudança, não é? Essa mutação ela pode acontecer a nível de DNA, que é o material genético, ou pode acontecer, né, a nível de cromossomos, a nível de número de cromossomos. Mas a mutação é uma característica de ser vivo, né? Evolução, né? Todo ser vivo evolui. O que é evolução? Evolução é o conjunto de transformação sofrido por uma espécie ao longo do tempo, né? Por exemplo, o homem das cavernas e o homem moderno. Muita diferença foi acumulada de lá para cá, de maneira que o homem moderno, o Homo sapiens, se apresenta morfologicamente totalmente, né, modificado em relação àquele homem das cavernas, tá certo? Então, ele sofreu, no caso da nossa espécie, um exemplo aí de evolução. Outra característica do ser vivo, não é? Metabolismo. Ora, o que é que nós chamamos, o que é que nós conhecemos como sendo metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas de uma célula, não é? Essas reações elas podem ser de síntese ou podem ser de quebra, de destruição. Em outras palavras, o metabolismo é dividido em duas fases: a fase anabólica, onde eu tenho essa fase anabólica é caracterizada pela síntese de substâncias, síntese proteica, síntese de lipídios. E eu tenho uma outra fase dentro do metabolismo, conhecida como fase catabólica, que é a fase de quebra, de transformação, de degradação. Quando quebramos a glicose para obter energia, quando quebramos as moléculas de carboidratos, quando quebramos as moléculas de aminoácidos, né? Então estamos fazendo a fase catabólica. Então, metabolismo, portanto, uma outra característica do ser vivo. Resposta a estímulos. Resposta a estímulos. Todo ser vivo manifesta uma resposta a estímulo. Então, é uma característica do ser vivo. Tá bom? Então, aí, em linhas gerais, nós vimos as principais características dos seres vivos. Aí, uma outra que a gente não pode esquecer, a composição química.